Eu assisti Death Note, mas eu assisti uma vez. Assisti uma vez. E eu fiquei muito puto com a morte do L. Porque eu gostava do L, sabe? Do Light, eu gostava do Light também, gostava dos dois. Mas porque parece que, sabe, o anime se perdeu depois da morte do L. Não sei se vocês concordam comigo. Mas a gente vai reagir aqui, ó. Reagindo! Você não entendeu o problema da segunda parte do Death Note. Eu não entendi. Eu não entendi. Tá aí. Me explica, Zé. Me explica. Já chega deixando o like, se inscrevendo, fazendo todo o bagulho. Tu já conhece o YouTube. Tu sabe que funciona, como funciona. Tá assistindo a televisão, joga pra cima, joga pra baixo, pro ladinho, dá like. No YouTube é só tu apertar um botão, pô. É um botão. Mas, vamos lá. Reagindo ao Zé. Onde o Light errou. Zé, fala com a gente. Fala com a gente. Home Office, o paraíso dos introvertidos que não precisam dar bom dia e nem tratar bem gente que eles não suportam. Ou ter que sair de casa para ligar o computador e fazer a mesma coisa que ele faria em casa, só que a 3 conduções de distância. E foi o Home Office, foi ele, que defendeu o L durante todos esses anos como o maior detetive do mundo. Oxi, o Zé Renato tá meio rouco ou impressão minha? A voz dele tá meio estranha, né? A voz dele tá meio estranha. Se a gente for comparar com o Batman, que é o maior detetive do mundo dele, mas trabalha presencial, o L tá ganhando. Porque o Batman sai pra trabalhar e quando volta, volta todo surrado. Fora que ele trabalha num horário horrível que é de madrugada. O Batman, ele vai de carro, ele não pega trânsito. Não, mas não, calma. Ele é o próprio chefe. É, ele faz o próprio horário. Pô, a Laura acabou com... A Laura acabou com um texto aí. Né? Ele trabalha de madrugada porque ele quer. Ele trabalha melhor. Ele é igual o Alisson, que trabalha de madrugada também. Aí vão achar que eu sou abusivo com o moleque. Ele trabalha de madrugada porque ele quer, tá? Se ele escolheu editar de madrugada, foi uma escolha dele e ninguém escolheu isso por ele. O Alisson, nosso Batman. Pô, eu sou a Gotham City dele. Ele tá sempre me salvando. E o L, no máximo, tomou um soco na cara. Se a gente ignorar toda a questão do coração dele sendo parado porque um Shinigami escreveu o nome dele num caderno. Mas tirando esse pormenor, ele só tomou um soco de um adolescente estudante que fica o dia inteiro estudando. Ou seja, nem foi um soco que machucou. E tirando essas questõezinhas, ele nunca passou nenhum perrengue. E ele era extremamente responsável com o home office dele, porque ele tava sempre trabalhando de calça. O cara nem abria a câmera na hora das chamadas, se vocês forem de São Paulo, na hora das calls, das meetings, e ele mesmo assim tava lá de calça jeans. E como eu já disse antes, quando que o plano do L começou a dar errado? Quando ele resolveu trabalhar presencial e arranjou gente pra trabalhar junto com ele. Aí, quando eram ele e o Atari, nunca tinha dado um problema. Aí ele contratou os PM do Japão pra ficar na casa dele trabalhando junto. Foi aí que o barraco desabou. Era uma fofoca. Ah, mas aí dá logo vontade de cantar, né? O barraco desabou. Essa aqui no barco se perdeu. Nele tá gravado. Só você. Porra. Porra, aí não, Zé. Tu não pode dar esses gatilhos, Zé. Tu não pode dar esses gatilhos, Zé. Já dá vontade de puxar uma latinha aqui, Zé. Falando que ele não sabia o que ele tava fazendo, era o pai do Raito impedindo o L de encher a casa dele de câmera, perdendo assim a oportunidade de transformar a casa deles num Big Brother. E, pô, ele perdeu um dinheiro forte nessa aí. Mas ele fazia essas coisas porque ele não queria acreditar que o filho dele era o Kira. E olha que o Raito dava vários moles. Primeiro que esse pai não sabe porque ele não tava em casa nunca. Mas direto esse moleque tava rindo e falando sozinho no quarto. Eu aqui não posso dar uma risada mais alta que a Laura já me perguntar. Tá rindo de quê? Pra saber o que eu tô vendo, pra ela ver também e ela não rir. Porque o que eu acho engraçado ela não acha. Nunca, Acho sim. É sempre assim, é sempre assim. Eu não moro sozinho, né? Eu moro com a minha madre. Eu vou mostrar as coisas que eu morro de rir, mas eu tô me espocando de rir. Eu vou mostrar pra minha mãe. Entendeu? Ela, legal. Mas quem é esse daqui? Entendi. Não sei se eu entendi. Aí fica nessa. Entendeu? É triste. É triste. Nada. Às vezes. Às vezes nunca. Eu vejo várias paradas mega engraçadas. O meu Reels é maravilhoso.
Aí eu tô morrendo de rir e ela nem aí. Teve também o caso do Rei Pemba, que tava lá investigando ele e aí de repente o cara foi de alumínio. Aí depois, a esposa do Rei Pemba vai investigar o Raito, é beijada pelo Shinigami e ninguém questiona nada. A mulher só sumiu, tá tudo bem. Teve o caso do helicóptero que o Raito pega o caderno de volta, as memórias dele começam a voltar e ele fica parado por uns 5 segundos, de boca aberta e olhando pra cima. E o L do lado dele, como se isso não fosse confissão suficiente. Mas tudo bem que é um anime que direto esse povo tá parado, se olhando sem fazer nada. Porque a gente escuta o pensamento deles, mas as pessoas em volta não estão escutando. Então eles estão só parados se encarando. Até que acontece a morte do L e fica claro qual era o plano do Raito. Ele fez o teste pra ser o L, não conseguiu o papel e teve que se contentar com o papel de Raito. Aí ele fez a cabeça dos roteiristas e do diretor pra nessa segunda parte, pelo menos aí 12 episódios, uns voluminhos a mais, ele poder ser o L. E agora pouco se fala disso, mas o Raito deve estar ganhando 2 salários, tá? E ao mesmo tempo o ator do L teve que começar a fazer teste pra fazer outros personagens em outros animes seguindo a mesma vibe do L. Tipo o Senku em Dr. Stone e o Jimmy Neutron de Jimmy Neutron. Agora o mole definitivo. Porque no enterro do L, quando todo mundo vai embora, o Raito sobe na cova dele, fica de 4 em cima da cova e começa a gritar: eu venci! Eu venci! Eu venci! Mas será que ele não tá fazendo isso dentro da cabeça dele? Não, Laura, ele sobe na cova e fica de 4 gritando pra cova. Não, eu sei, mas será que não é uma representação que ele tá pensando? Não, porque quando eles estão pensando, eles ficam coloridos, pô. Ele subiu na cova de 4 e ficou gritando, Laura. Agora, cadê o pessoal que trabalha nesse cemitério? Que ninguém viu esse cara ajoelhado em cima da cova. Fora um monte. Vou ter que assistir esse anime de novo. Eu vou ter que assistir de novo, mano. De doença que ele vai levar pra casa porque ele tá de terno em cima de uma cova. Verdade, tanto de barata que passou ali em cima. É. A minha mãe não deixava eu entrar em casa com roupa de cemitério. Tinha que tirar na porta e botar pra lavar. E eu duvido que o Raito fez isso. Eu duvido que a mãe dele, o pai dele nem em casa devia estar, pediu pra ele: tu tira esse terno de cemitério e bota lá na máquina. Eu duvido. Deve ter entrado na casa cheio de doença, cheio de coisa, cheio de encosto, que é o de menos, que o moleque já anda com encosto o tempo inteiro. Então. Mas trouxe mais. Deve ter trazido a pisadeira pra casa. Agora vamos pro problema principal de Death Note. Os 12 episódios finais. Que é onde todo mundo diz que o anime decaiu. Que não é mais a mesma coisa desde que o L morreu no meu tempo. Quando o L ainda era o L, era bem melhor. Bom que minha voz rouca serviu muito bem pra fazer isso, né? No meu tempo. Mas o programa de hoje é pra provar pra vocês que essas pessoas estão certas, a qualidade realmente dá uma decaída. É igual a malhação da Lia e do Dinho, que depois que o Dinho sai da novela e eles fazem a Lia começar a se relacionar com o Vitor, a novela decai. Então posso dizer com convicção que o Nier é o nosso Vitor da Malhação 2012. Começa que a gente descobre que o L veio direto dos X-Men, porque tem um orfanato pra crianças superdotadas. L, Nier e Melo são as chiquititas do Japão. E o L, com 25 anos de idade, já tinha que escolher quem vai ser o novo L. Todo mundo ali naquele orfanato, no dia a dia dele, já tava esperando que o coração desse moleque não ia aguentar, que essas artérias já estavam entupidas pelo consumo exagerado de doce e de café, que a pupila do cara parecia a de um koala. Então era uma questão de tempo pro L ir de Desunoto. Aí entram as crianças. Cada um deles representa um lado do L. O Melo, ele tem mais aquela vibe: eu faço o que for preciso pra prender bandido mesmo. Eu boto câmera na casa do chefe da polícia se precisar. E se não precisar, eu pego o caderno e começo a usar também. Eu sou o Kira. E o Nier é o outro lado. É aquele lado que senta e brinca de empilhar coisas. Que a gente vai descobrir, vamos ver que empilhar coisas e sentar esquisito é o que realmente importa na hora de você ser o melhor detetive do mundo. Enquanto o Nier tá montando um quebra-cabeça impossível de completar, porque todas as peças são brancas, a Grow, a estrela, não tava nem aí quando criou esse negócio. Não pensou na sanidade dos compradores. Porque eu achei que eu era capaz quando eu vi o Nier montando. E enquanto o Nier montava esse quebra-cabeça, ele descobriu também todo o plot inicial do anime. Ao mesmo tempo, a gente tinha o Melo, que já tava sequestrando gente. E aqui a gente tem o começo do fim do Raito, porque ele comete os 2 maiores erros, que também foram os 2 maiores erros do L. Ele resolve trabalhar e ele resolve contratar gente. Quando ele tava em casa, comendo Ruffles com uma televisãozinha dentro do pacotinho, ele não passava esses problemas. As coisas eram mais simples. Agora ele começa a ter reunião, porque ele é o L, tem que ficar entrando em chamada. Às vezes, ele tem até que ir presencialmente nos lugares. O Raito já tava num outro momento, já tava com a cabeça meio prejudicada, até porque tinha umas outras questões também, outros vários pormenores, que é a questão da irmã dele sendo sequestrada, aí o pai dele faz o contrato do olho do Shinigami, aí o pai dele
toma um tiro, aí o pai dele vai conhecer o outro mundo sem querer, mas antes dele ir virar figurante na Soul Mero Society, detalhe, pô. ele olha pro Raito e vê que o filho dele não é o Kira. E isso deve ter feito o L se revirar no caixão, que já deve estar todo revirado, porque o Raito deve ter ido vários dias seguidos lá, ficar de 4 em cima do caixão gritando. Mas o L deve ter ficado com raiva, porque isso aqui é roubalheira nível Yu-Gi-Oh, tá? Eu não consigo nem lembrar, eu acho. Eu vou tentar falar de uma vez só, mas eu vou errar. O plano era o seguinte, o Raito abre mão de ser dono do caderno, porque aí quando isso acontece, o tempo de vida dele volta a aparecer na cabeça dele, porque dono do caderno, quem tá usando, não tem o tempo de vida. Ok. Ele faz isso. E aí quando o pai dele olha pra ele com os olhos do Shinigami, ele tá com o tempo de vida dele intacto. E aí você deve estar se perguntando, caro espectador, ué, ele não deveria perder as memórias dele quando ele abre mão de ser dono do Death Note? Deveria, mas ele teve um outro plano. Quando ele entregou o caderno, ele tava com outro caderno dentro da calça, encostado nele. Você dentro da calça? Eu também não sei pra que ele fez isso. Porque ele pega... Eu acho que o Raito, ele tava numa época que ele queria ficar mostrando que ele tava, tipo assim, eu não sou só inteligente, eu também sou bonito. Porque é na mesma época que começa aquele encerramento que ele cai de cima de um prédio de camisa aberta. Ele atravessou uma rua, ele subiu um elevador, ele subiu em cima do prédio, ele caiu do prédio, Caraca. e quando ele cai, a camisa dele Eu tá não me aberta. Ele lembro subiu disso, de terno, mano. ele subiu de blazer. E quando ele desce, ele tá só de calça e a camisa toda aberta, assim. Eu preciso assistir esse anime de novo. Eu definitivamente preciso assistir Death Note de novo. Tá farmando, pô. Ele era Ego Masaura. Ele é o primeiro farmador. Ah, não, o primeiro farmador é o Piccolo. Que toda situação que pode estar de costas, de braço cruzado e com a capa É voando. Igual eu achava que eu seria quando eu tinha 17 anos. De capa. Ih, tá vendo que eu não faço as coisas? Se eu andar de capa em casa, tu vai fazer isso? Em Nova Iguaçu. Então tá bom, beleza então. Aí pra mim não sobra nada se eu sou Betinha hoje, tá vendo? Você tá vendo contra o que o L tava lutando? O cara, além de ter o sobrenatural do lado Eu dele, sou ainda tinha os Betinha. roteiristas. O Nia começa a achar que o L e o Kira são a mesma pessoa e começa a chamar o Raito pra bater umas conversinhas no Discord. E isso levanta uma questão. Quando você vira o detetive oficial do orfanato, você ganha essa fonte que o L usa pra usar com o L? Porque o Nier tem um N na mesma fonte. Agora a gente começa os problemas, porque quando o L trabalhava só com o arroz na uva passa, só com o encardido, só com o mochila de criança, tava tudo certo. E aí foi ele começar a querer fazer acúmulo de função. Que ele quer ser o Kira, ele quer ser chefe de polícia, ele quer ser o L, e aí todo mundo começou a contestar. Tava todo mundo tão escaldado com o Raito que o Nier, com uma chamada, faz todo mundo duvidar do Raito. Todo mundo começa a achar que o Raito é o Kira. Aí o Raito, pra poder mostrar que ele, ele é um cara família, ele é um cara do bem, ele é gente como a gente. Não tem por que duvidar dele, ele jamais faria algo de ruim. Ele ameaça o chefe de polícia dos Estados Unidos, ameaça o cara de morte e fala, eu quero saber onde é que o Nier tá. Aí vai, no mesmo dia que o Nier sugere que o Raito é o Kira, tem um monte de apoiador do Kira batendo panela na frente da casa do Nier. Quando o Raito percebe, ele já não tá mais dando conta de tudo. Ele não consegue ficar balanceando essa parada toda. E o cara começa a ter um burnout em 2007. Quando o termo burnout apenas era usado pra falar da amada franquia de jogos de corrida, que, opinião minha aqui, é bem melhor que Need for Speed e não tem o carinho que merece. Inclusive, vou voltar aqui para deixar nessa imagem para falar que é meu jogo de corrida favorito. Eu ia pra uma lan house. Porra, eu normalmente, novamente entregando a minha idade. Eu ia pra lan house pra jogar. Entendeu? Fazia toda vez a mesma missão, porque eu não conseguia pegar a mesma máquina toda vez. E aí, quando eu pegava a mesma máquina, já tinham carregado, salvado por cima do meu jogo. Aí eu tinha que começar um novo jogo toda vez. E eu não conseguia sair da primeira missão. Eu fui conseguir jogar Burnout direito. Quando eu tive. No caso, o Burnout mesmo. Quando eu tive Burnout. Quando o jogo mesmo em si, eu joguei quando tinha PC, né? Mas primeiro eu tive Burnout, depois eu joguei no PC. Ai. Mas vambora, continuando. Opinião minha aqui, é bem melhor que Need for Speed e não tem o carinho que merece. Gosto e é muito. nesse momento que ele comete o segundo erro dele. Ele contrata uma pessoa. Ele contrata o Mikami. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se O você Camo já está tá inscrito aí? nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações e aos membros desse canal, obrigado. Cadê Considere o virar Camus? membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição Ele do não vídeo colocou também tem o Camus meus outros ainda não, projetos, hein? como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das Não nossas colocou interações Camus. aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que Terceiro eu não interrompo mais Hokage o vídeo presidente. nesse vídeo. Aqui mas os também. próximos eu vou interromper. Aqui Então também. beijo, tchau. Beijo, Zé. E
E aqui a gente fecha o combo de erros do Raito, que são os mesmos erros que o L cometeu, que foi o de trabalhar presencial e o de trabalhar em equipe. Todo mundo sabe que trabalho em equipe não funciona. Quantos exemplos a gente vai precisar até a gente começar a entender que o trabalho em equipe só é bom pra quem não trabalha, só pra quem tá em equipe. E não satisfeito em contratar o Mikami pra ficar escrevendo o nome dos outros no Death Note em horários que o Raito não conseguiria escrever, ele contrata também a ex-namorada jornalista. O cara tem um complexo de Deus, um complexo de Superman tão grande que ele quer ter a própria Lois Lane. Agora vamos pros finalmente. Por que o Raito, um cara tão esperto, um cara que aguentou 25 episódios, o cara que derrotou o L, é derrotado pelo Nier? É por causa desses associados. O cara sempre trabalhou sozinho e do nada abriu um MEI junto com outras duas pessoas. O Mikami matava gente no meio da rua, o cara ficava dentro do metrô escrevendo o nome do Death Note e depois ia pra Smart Fit malhar como se nada tivesse acontecido. E sempre no mesmo horário, igual um psicopata. Às vezes ele ia 7 da noite. Tu já viu uma Smart Fit 7 da noite? É o lugar mais populoso do planeta. Aí o Nier dá um jeito de tirar uma foto do caderno. Isso é muito verdade, mano. Tipo, acho que não é nem só Smart Fit, mas qualquer academia, mano. Dá ali aquele horário de 6, 7 horas da noite. Nossa, é horrível. 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 É o melhor lugar para você não estar. Academia, 7 da noite. É o melhor lugar para você não estar. E a gente descobre que até o jeito de escrever no caderno do Mikami era metódico. O cara escreve uma página por dia. O Death Note é fininho, é um caderno de uma matéria só. O Raito tinha que pegar o Nier logo, porque agora era uma corrida contra o tempo. Porque já o Mikami tava acabando com esse caderno e ia começar a pedir folha de fichário pro Raito. Mas se acabar o Shinigami não dá outro? Não, cada Shinigami tem um só. Tem o seu próprio caderno. O Ryuko que deu um jeito de conseguir um outro caderno. Eu achei que eles dessem outro se acabasse. Não, acho que não é assim não, acho que cada um tem um só. Mas deve aparecer página nova, deve ter um poderzinho, né? Não é possível que tenha a possibilidade de acabar as folhas. Pô, é tão fino quanto aquele que eu tenho. Laura. Faz uma letra pequenininha. Não, tem que escrever pequeno, tu não pode fazer caligrafia nisso aqui não. Então. É, mas no Japão é mais fácil também, né, cara? Os nomes tem dois nomes só, é o nome e o sobrenome. Eu quero ver aqui no Brasil. Eu tenho um amigo que tem 5 sobrenomes. Será que o Death Note do Raito tinha isso aqui também? Umas fotos dele. Pô, Ryuko, para aí, deixa eu fazer umas fotos tuas pra gente botar no Death Note. Pai, tirou uma foto minha com ele no colo. Ah, isso aqui era a foto do Orkut dele. Isso aqui ele usou no Orkut. Isso aqui com certeza foi lá na coisa de investigação. Aí, geral, chega aí. Matsuda, apaga a luz aí pra gente tirar uma foto maneira. Só que o Nier troca as folhas do caderno do dia 28 pra frente. Ou seja, tudo que tava sendo escrito do dia 28 em diante tá sendo escrito em página normal. Não é do Death Note, é da Tilibra. Ainda bem, que sorte que o Mikami não voltou e checou os nomes que ele escreveu, né? Ainda e bem, o Raito, sem saber que o funcionário dele estava trabalhando, mas não estava vestindo a camisa da empresa. Aí o resto do plano do Nier é: eu vou marcar uma reunião presencial em que todo mundo do meu time, todo mundo do time do L vai ter que se encontrar dentro de um galpão abandonado. Quando todo mundo estiver tendo a reunião, o Mikami, que é o workaholic, ele vai estar lá escrevendo o nome de todo mundo. Só que aí a gente vai ter um nome que não vai estar sendo escrito: o do Raito. E ele vai conseguir provar que o Raito é o Kira. E agora começa o plano do Raito, porque ele sabia que o Nier ia tentar pegar o caderno do Mikami, então ele já tinha alterado o caderno, e esse caderno que o Mikami estava usando era um caderno falso o tempo inteiro. Ele fez o Mikami ficar igual um doidinho do trem, escrevendo no caderno, porque o Mikami ele não escreve normal. O Mikami ele escreve esquisito e ele fica falando deletar, fazendo esse papel pro Nier achar: aquele é o caderno de verdade então. E ia alterar o caderno. Hora que chama muita atenção, porque enquanto tá todo mundo mexendo no celular, tendo o seu surto de dopamina, tem um cara escrevendo num caderno dentro do metrô. Mas então, como ele estava matando as pessoas, você me pergunta e eu te respondo novamente, ele tirava foto das pessoas no metrô, mandava pra Takada, que é a ex do Raito, que é jornalista. Mas o Raito não contava com uma coisa: Melo e o seu modus operandi, porque ele não consegue conter o desejo de sequestrar a gente. Aí, aproveitando desse hobby, ele sequestra a Takada e o Mikami fica sem saber o que fazer, porque se não tiver a call diária dele de manhã, ele não sabe o que tem que ser feito. Todo Mikami, inclusive, antes de trabalhar em Death Note e se mudar pro Japão, ele era morador da Faria Lima. E aí continua esse troca-troca de caderno que tá igual a gente na época do ensino médio, trocando folha de fichário. Inclusive, aí é um lugar que eu não tenho vontade de conhecer, pô, Faria Lima. Que é ali, esbanja cheiro de... Como é o nome? Aqueles óleos pra foco. Aí, mano, ali deve feder a óleo de foco. Aqueles óleozinhos que o pessoal... 3 gotinhas pra manter o foco. No ápice aqui. O quê?
Cogumelo do sol, cogumelo do sol. Inclusive, a folha de fichário da Looney Tunes, aquela folha preta com os olhinhos em cima, ela vale pelo menos 2 folhas de moranguinho, tá? E por mesmo que ninguém fosse escrever nela, né? Porque ninguém tinha caneta colorida tão neon o suficiente pra escrever uma folha preta. O Giovanni, que é um dos funcionários do Nier, troca o caderno original do Mikami que ele tinha escondido no banco por outro caderno falso. E agora sim, tá tudo pronto. Melo e Takada rodaram, Giovanni trocou o caderno, o Mikami tá em abstinência porque não tá tendo chamada, o Nier tá pronto pra resolver tudo e o Raito tava muito pronto pra ficar de 4 em cima do túmulo do Nier gritando. E aqui fica feio, porque tava todo mundo na reunião presencial e o Mikami achando que tava fazendo dinâmica de grupo. E não é possível que ninguém desconfiou do Raito, porque o cara começa a rir quando o Mikami aparece. O Mikami começa a fazer as cenas de ação do Death Note que envolvem mais o cameraman ficar se sacudindo e filmando o caderno de vários ângulos do que necessariamente alguém fazer alguma coisa porque eles estão só escrevendo num caderno. O Raito não consegue se controlar de alegria e não bateu nem 40 segundos ainda e ele já tá rindo. O Raito pergunta pro Mikami se ele já terminou de escrever. Aí o Mikami fala, sim, eu já terminei. Aí o Nier, né, pô, que é um moleque esperto, fala, curioso, hein? Ele te respondendo mó de boa, né? Que coisa esquisita. Aí o Nier manda o Mikami entrar e o Mikami não responde. Aí o Raito, péssimo ator, fala, Mikami Teru, né, teu nome? Pode entrar, pô, chega aí, tá de boa, tá de boa. Pode ouvir o moleque, pode entrar. Tempo que ele passou escrevendo em caderninho, virando chefinho de polícia, ele tinha que ter feito um tablado, tinha que ter feito uma call. Ele tinha que ter feito um tablado, feito uma call, porque aí tinha se resolvido nessa hora. E o cara tem 0 poker face, porque o Mikami começa a contar os 10 segundos finais e ele nem terminou o segundo 39 e o Raito já tá rindo olhando pro Nier. Eu venci, Nier. O cara sofre de confissão precoce. E acabou. O cara não aguentou a pressão de uma reunião presencial, o Mikami tá doidinho, já tá chamando o Raito de Deus, e no caderno não está escrito o nome do Raito. Aí o cara surta, começa a falar que era um plano do Nier, sendo que 2 segundos atrás ele tava falando, eu venci, Nier. E aí ele desespera, tenta correr, cai no chão, coisa feia de ver. Nem parece o mesmo horrível. cara que caiu de um prédio com a camisa aberta. Ele começa a gritar fazendo pose na parede, ele olha pra cima, ele fala sozinho, ele dá a gargalhada fatal dele, e no desespero ele tenta usar um papelzinho que ele guarda dentro do gun watch dele pra escrever o nome de todo mundo. Mas o Matsuda, pra evitar que isso aconteça, dá 5 tiros de aviso nele. Ele cai de roupa numa poça d'água, tá de blusa branca por dentro, vai ficar tudo 5 tiros de aviso. Eu vou atirar, hein? Depois de dar os 5 tiros. Eu vou atirar de novo, hein? Eu vou atirar o 6º. manchado esse negócio. E agora a gente tem que fazer o que todo mundo faz, ignorar o final do anime e focar no final do mangá. Porque no anime o Raito sai correndo desse lugar e ele vai correndo pelo pôr do sol, ele passa por ele mesmo, mais jovem, e aí ele deita numa escadinha e o Ryuko escreve o nome dele no caderno e ele morre pacificamente nessa escadinha. Mas no mangá é diferente. No mangá ele se desespera, vira pro Ryuko e fala, escreve o nome deles! Escreve o nome de todo mundo! Achando que o Ryuko é mais um dos CLTs dele. Mas o Ryuko nunca foi CLT. O Ryuko era PJ. Ele sai quando ele quiser. E o Ryuko fala pra ele, você lembra que eu te disse que quando deixasse de ser interessante, eu ia escrever o seu nome no caderno? Então, esse mês eu não vou emitir nota não. E vira o caderno pra ele e o único nome escrito é o do Raito. E aí acabou. Mas ainda tem um problema que... Porra, mas caraca, é muito melhor esse final. Muito melhor do mangá. Eu não li o mangá, eu assisti só o anime. Mas é muito melhor do mangá, pô. Muito melhor. explica muito bem por que essa parte do anime é tão confusa. Como que essas crianças vão substituir o L se o nome delas não começa por L? O nome do Nier é Nate e o do Melo eu não lembro qual é, mas eu duvido que seja Lucas Melo, que parece nome de ex de influencer. E isso levanta mais uma questão. Parece mesmo. L, M, N, O, P. Tava vindo numa ordem. O primeiro detetive desse negócio foi a Ana, depois veio o Bruno, depois o Carlos Eduardo, até a gente chegar no L, que inclusive é o nome do L. O nome do cara é L Lowlight. Agora imagina a cara do Raito quando ele pegou o caderno da Ren, depois que o L morreu, olhou no caderno e o nome do L era só a letra L. Não tem como você julgar o cara ter perdido a cabeça nessa segunda parte do anime. Eu sei que o vídeo acabou. Cara, eu vou voltar aqui, Zé. Eu vou deixar nesse frame aqui. Cara, cadê? Não, vou deixar no framezinho do Light morto, cadê? Vou deixar ele aqui. Com a mãozinha do Zé aqui.
Cara, não tem o que dizer, né? O Zé não erra, cara. O Zé não erra. E assim, definitivamente eu tenho que assistir de novo Death Note, mano. Definitivamente eu tenho que assistir de novo. Porque é um anime bom. A primeira parte, pelo menos, é muito boa. E assim, eu não sabia do final diferente do mangá. Então, o final do mangá é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Essa morridinha dele na escada aí é triste no anime, mano. É triste, triste. Mas é triste. Triste demais. Tipo, triste no sentido ruim, tá? Tipo assim, não é triste de, meu Deus, eu me emocionei. Não, não é nesse sentido. Mas é isso. Vou ter que assistir novamente Death Note. Definitivamente. Valeu, galera. Zé, maravilhoso. Sempre arrasando. Tamo junto. Ai, caramba. O nome do cara era L.